É isso aí, pessoal. Vamos lá, dar uma revisadinha rápida sobre as integrais duplas, né? Que a gente, quando está falando sobre funções de duas variáveis, por exemplo, f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, nós estamos falando sobre uma função que ela tem aqui um eixo x, no caso, e um eixo y para o domínio, e um terceiro eixo que vai ser o eixo z, que a gente coloca para a altura do nosso gráfico, para conseguir construir o nosso gráfico. Mas a gente não coloca dessa forma assim não. A gente coloca o eixo y aqui deitado, o eixo x a gente coloca aqui nessa direção, e o eixo z a gente coloca como a altura do gráfico mesmo. E aí, em algum determinado local desse XY, vamos tirar o z da jogada por enquanto, em algum lugar determinado desse plano XY aqui, eu vou ter um certo domínio, e acima desse domínio eu vou criar uma forma que vai ser o meu gráfico. Vou até mudar a cor aqui. E o que significa esse domínio aqui embaixo? É como uma sombra para esse gráfico aqui, tá? Objeto 3D. Passei alguns para vocês, inclusive esse x² menos y². Vou pegar ele aqui rapidamente no Google, qual que é o gráfico dele. Bate lá no Google x² menos y², o Google vai te mandar o gráfico. Deixa eu só ajeitar aqui um negocinho no meu computador. x² menos y². Foi! O gráfico lindão aqui, ó. x² menos y². Então, aqui, ó, observa que o eixo x é o vermelho nesse gráfico, né? Então, é esse eixo aqui, ó. O eixo y é o verde, então esse eixo aqui é o eixo y. E a altura, né, desse gráfico é o eixo z, fica aqui. Se eu pegar a sombra desse negócio aqui e jogar aqui embaixo, é o tal do domínio. E em cada lugarzinho desse gráfico, por exemplo, nesse lugarzinho aqui, eu jogo para cima no eixo, no caso, vamos ajeitar o gráfico, XY, tá. Nesse lugarzinho aqui, a gente joga lá para o eixo Y, a altura dele é isso daqui. A gente pode rapidamente calcular alguns lugares, né? Novamente, alguns gráficos eu vou conseguir algumas informações dele. O restante é o computador mesmo que vai conseguir resolver isso daqui, tá? Mas, por exemplo, eu quero saber qual que é a altura do gráfico para 1 no x e 3 para o y. O que eu faço? Eu substituo os valores aqui, ó. E eu fico com 1² menos 3². Então, 1 menos 9, menos 8. Eu sei que naquele lugarzinho... Deixa eu colocar retinho. Que o meu x é 1, que o meu y é 3, faço o cruzamento, lembrando que esses cruzamentos têm que ser paralelo aos eixos, encontro o ponto do domínio. Esse ponto do domínio tem altura menos 8, então eu jogo lá esse ponto na altura menos 8. E o meu ponto do gráfico é esse aqui. O que quer dizer? Eu jogo aquele pontinho lá no gráfico e dá menos 8, né?
No caso, eu teria que encontrar isso aqui nesse gráfico, mas acaba saindo um pouco do nosso controle, né? Aonde que tá isso? Ah, o 0 é essa malha aqui, ó. Então, 1 para o X e 3 para o Y. Aqui não tem as marcações, a gente não conseguiria muito bem não. Mas vamos supor que isso aqui é 1 para o X e esse daqui é 3 para o Y. Então, eu faço o cruzamento, eu vou ter nesse lugarzinho, subir aqui para o gráfico, eu vou estar aqui no menos 8 para o Z. Observa que eu estaria abaixo dessa malha aqui. Bom, basicamente é isso, tá? Funções de duas variáveis. E como eu estou falando de duas variáveis, eu preciso... Pera aí. Vou apagar isso aqui. Como eu estou falando de duas variáveis, eu tenho duas direções para levar em consideração. A direção x e a direção y. Então eu tenho a direção x, que ela é o vetorzinho, vamos chamar de u, que ela é esse vetorzinho aqui, ó. Ele tem a sua direção x, um número, e a direção y, 0. Se eu pegar um outro vetor para a direção y, vamos chamar de vetor v. Esse vetor, ele é 0 para a direção x e tem uma coordenada na direção y. Vamos chamar aqui de v2. Por que eu estou usando essas nomenclaturas aqui, ó? O 1 e v2, porque um vetor qualquer, vamos chamar um vetor w, ele tem duas coordenadas, uma coordenada em x, uma coordenada em y. A primeira coordenada eu chamo de w1, a segunda coordenada de w2. E conforme esses números aqui, vamos supor que eu tenho esse vetor w como sendo 1, 3. Então eu pego lá na direção x, esse w tem uma unidade. Na direção y, ele é 3 unidades. O vetor resultante, eu pego, monto uma caixa. O vetor resultante é a diagonal dessa caixa aqui, ó. É essa direção que nós temos esse vetor w. E nós estamos fazendo as regras nesse sentido aqui, quando nós estamos trabalhando nesse tipo de vetor aqui. Tá, beleza? Direção x é a primeira coordenada, direção y, segunda coordenada. Estamos falando de duas coordenadas, porque a nossa função tem duas variáveis, variável x e variável y, por isso f de xy. Quando nós derivamos, nós temos que levar em consideração x e y, e quando nós fazemos a integral, mesma coisa. Então, por isso que a nossa integral, quando nós levamos em consideração x e y ao mesmo tempo, ela é dupla, porque uma das integrais está levando em consideração a direção y, a outra a direção x. Então aqui, ó, na direção y, e depois a que está fora aqui, direção x. É como se eu estivesse fazendo aqui, ó, deixa eu trocar a cor, um parênteses resolvendo essa integral aqui primeiro, né? E depois fazendo essa outra integral de fora aqui na direção x. Isso daqui vamos colocar aqui, ó. É o teorema de Fubini.
que nós conseguimos fazer áreas e volumes através das coordenadas separadamente. Quando nós estávamos falando lá no cálculo 1 sobre teorema fundamental do cálculo, nós falávamos que uma integral de a até b da nossa função f de x dx, ela seria a primitiva aplicada apenas nas extremidades. O que seria no final a primitiva aplicada no ponto final B menos a primitiva aplicada no ponto final A, né? Então quer dizer, os meios não me importam tanto, porque esse teorema fundamental do cálculo é um resultado tão forte que eu consigo trazer essa função para uma coisa muito mais simplificada, resolvendo o problema de maneira relativamente simples. Se a gente for parar para pensar, é muito mais simples do que fazer aquele limite, aquela soma de retângulos infinita, né? Muito mais simples de verdade. E aí, o teorema de Fubini, nós conseguimos quebrar a integral, que seria a integral numa região 2D de uma função dx, em uma integral que a gente chama de integral dupla, que tem a ver com a função e com as coordenadas y e x, conforme a gente já vai ver aqui agora novamente, né? De maneira um pouco simplificada, rápida até, se a gente for parar para pensar. Mas é isso aí, vamos lá. Aqui, ó, vou mostrar esse videozinho para vocês, que foi o que eu me baseei para passar a aula novamente. Como é que eu vou calcular um volume muito maluco, que o domínio é esse triângulo aqui, por exemplo, né? Eu tenho a coordenada x aqui em vermelho, a coordenada y aqui em verde. Eu vou até dar um print nesse domínio aqui e eu vou dar um Ctrl V aqui no nosso slide. Aqui o y, deixa eu ver onde que está o meu mouse, achei. O meu y, ele está caminhando aqui, ó, sobre essa reta, e o meu x aqui sobre o eixo x. Por que eu estou falando isso? Eu normalmente caminho com uma das coordenadas sobre o eixo e a outra das coordenadas sobre o gráfico. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o x está de 0 a 1. Vamos supor que eu pego o x meio. Qual que é o y dele? Eu pego, jogo no gráfico aqui, ó, e espelho aqui para o eixo y. Eu sei que esse gráfico, essa função, ela é dessa forma, y igual a x. Então, se o x é meio, o y é meio também. Eu consigo achar o y baseado no x. Então, um eu preciso que esteja numérico, o outro eu pego a partir da função. Eu jogo ele aqui, ó, na linha, depois eu jogo para o eixo. Aí, observa o que nós obtemos fazendo esse resultado aqui, ó. Eu obtive um negócio que eu chamo de parametrização. O x, ele inicia-se no 0 e ele vai no final parar aqui, ó, x igual a 1. O nosso y inicia no mesmo lugar. Observa que ele está aqui, ó, no mesmo lugarzinho. Lá no final, em qualquer ponto intermediário, ele está caminhando pela função y igual a x. Então, conseguimos construir uma parametrização. E aí, eu faço o seguinte, uma integral, outra integral. Primeiramente, eu pego a integral que está relacionado ao gráfico.
Lembra que é como se tivesse um parênteses aqui. E depois eu pego uma integral relacionado ao eixo aqui, ó, aos números apenas. Vou pegar aqui uma ferramenta. Bom, não está funcionando como eu gostaria isso daqui não, mas toca o barco. Vou colocar em vermelho isso daqui em vermelho também, para indicar o que eu estou fazendo. Esse e aquele outro vou mandar para azul. E aí eu pego aqui, mando para azul também. E é isso. Aqui na minha integral vermelha, o início dela é no y igual a 0 e o final é no y igual a x. Na minha integral azul, eu tenho o início em x igual a 0 e o fim no x igual a 1. Fez isso, acabou o problema, tá? Se eu deixar a integral desse jeito aqui, ó, sem nada dentro, eu estou falando apenas de uma área. Tá bom? Estou falando apenas de uma área e não é o que eu quero nesse momento. Eu estou querendo o volume que está abaixo desse gráfico. Olha lá, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Se eu deixar desse jeito, eu só pego essa área desse triângulo aqui, ó. Mas eu não quero a área desse triângulo. Eu quero a área abaixo desse Z aqui, ó. No caso, desculpa, o volume abaixo desse Z. Esse azul aqui é a área do retângulo. Mas se nessa área aqui, ó, eu tiver a altura Z, vou pegar agora aqui, ó. Se ao invés de eu tiver só essa área, jogar a todo ponto dessa área a altura, eu vou obter o volume. Olha o gráfico. Basicamente eu estou pegando a sombra e jogando ela para cima. Então eu tenho todo o volume aqui colocando aqui nesse quadrado azul essa função Z aqui. Eu obtenho um volume, muito louco isso, né? Como que eu obtenho volume de sólidos 3D? Eu pego a sombra do que eu tenho, como se isso aqui fosse uma casca de ovo, e essa casca de ovo aqui, ó, eu pego, jogo a sombra dele lá embaixo, da sombra eu vou para cima aqui, ó, eu vou subindo até chegar na funçãozinha que está delimitada aqui nessa parte de cima, que é a função de duas variáveis z de x, y, aqui no caso 3 menos x menos y. Aí, o que nós fazemos? É aquela mesma integral ali. Como é que eu replico isso? Dá Ctrl C, Ctrl V que vai. Vamos lá. Nesse lugar aqui, eu vou lá e coloco a função z, que ela é isso daqui, ó, 3 menos x menos y. A parte difícil do exercício foi feita. A partir de agora é continha. Então, o cálculo está feito até aqui. A partir de agora, a aritmética não tem nem graça, né? Como que eu resolvo isso daqui? Primeiro, eu necessito resolver a integral vermelha. Então, vou pegar a parte azul da integral aqui. Vou replicar.
Se eu conseguir. Ctrl+C, Ctrl+V dá certo. Vou resolver a parte vermelha aqui da integral. Como que eu resolvo essa integral aqui, ó? O que não tem a ver com y, para mim é como se fosse número. O 3 não tem nada a ver com y, para mim é como se fosse número. No caso, ele é mesmo, né? O menos x não tem nada a ver com y, então para mim é como se fosse número. E o menos y, ele tem a ver com y, né? Então ele vai ser função para mim. E eu vou aplicar essas continhas aqui pela regra do tombo. Como que eu faço aqui essa continha? 3 pedacinhos, 3 termos que eu vou integrar. Qual que é a integral de 3 com relação a y? 3y. Qual que é a integral de x com relação a y? xy. Observa que aqui era um número, só coloquei o y do lado. Então isso daqui é número também, só vou colocar o y do lado, porque eu estou integrando com relação a y. Agora, y, como que se integra? Ele é y² sobre 2. Regrinha do tombo reversa. Aqui eu estou fazendo essa integral do ponto inicial y igual a 0, do ponto final y igual a x. Como que fica a resolução dessa parte aqui? Final menos inicial, caímos numa integral simplona, então teorema fundamental do cálculo. Como que é o teorema fundamental do cálculo? Pouco importante esse teorema, né? O nome só é fundamental. Teorema fundamental do cálculo. Vou pegar a função completinha, Ctrl+C, Ctrl+V, vou aplicar o ponto inicial, Ctrl+C, Ctrl+V, vou aplicar o ponto final. Para não ter problema, eu vou pegar o seguinte, eu vou colocar um parênteses aqui, e eu tenho que sempre colocar final menos inicial. Beleza, final menos inicial. Esse y aqui que eu vou apagar nesse momento aqui, ó, esse e esse, eu vou trocar pelo ponto final. Vou deletar ele com o mouse. Qual que é o nosso ponto final aqui? Ele é o de cima. Eu vou trocar por x. Esses outros aqui que eu vou deletar agora, eu vou trocar pelo ponto inicial. Então, nosso ponto inicial, ele é o de baixo. O de baixo aqui é o 0. O interessante é que nessa parte, isso dá 0, isso dá 0 e isso dá 0. 3 vezes 0 é 0, x vezes 0 é 0, 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então essa parte toda some. O resultado dessa integral vermelha vai ser 3x menos x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Esses dois têm a ver com x quadrado, né? Então eu posso juntar, mas se não quiser não tem problema. Pode deixar assim. Mas vou fazer até o final. Menos x quadrado sobre 2. Pensa se fosse menos 1 menos meio. Qual que seria o resultado? Não seria menos 2, no caso 2 sobre 2 menos meio? Por que eu fiz essa alteração aqui, ó? Porque 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, o resultado aqui
disso daqui seria menos 3 sobre 2. Então eu vou pegar essa continha, é menos 3x² sobre 2. Tá? Peguei só os números para facilitar um pouco. A minha álgebra aqui ficou um pouquinho mais tranquila. Não precisei ficar trazendo o x de lado, mas é a mesma coisa, ó. Só eu colocar o x² aqui do lado e o resultado dá na mesma. Se fosse x e o outro x², aí eles não se misturam. É como se fosse o rabo do número. O rabo desse número é x², o rabo desse número é x². Então, os números que tem o rabinho, a parte algébrica, as letras igual, eu consigo fazer esse tipo de soma. Feito isso, a integral tem esse resultado que eu vou carregá-lo solenemente à sua posição de direito. Esta integral está feita. Na prova, vocês, por favor, deixem as contas. Acabamos de resolver a integral vermelha. Basta que nós façamos agora a integral azul. Acabamos numa integralzinha simples o suficiente. Isso daqui é a integral de 0 até 1 de 3x menos 3x² sobre 2 com relação à variável x. Qual que é a primitiva de 3x? Lembrando que eu posso deixar o número de lado. Se eu colocar deixar dessa forma aqui, ó, fica mais na cara o que nós queremos fazer. Deixei o número de lado, vou até trocar a cor aqui dos números, né? Esse número é o que estava multiplicando o x, esse número aqui é o que estava multiplicando o x². Então, a continha disso daqui, qual que é a primitiva do x? X² sobre 2. Qual que é a primitiva do x²? Né? Lembrando que nós estamos fazendo com relação a x, é x³ sobre 3. No caso, não podemos esquecer que o número estava aguardando. Então, nós temos aqui o resultado da nossa integral pelas primitivas. O resultado não acaba por aqui, porque nós temos que aplicar as extremidades. Teorema fundamental do cálculo. Final menos inicial. Vou pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse, que vai ser o final, nesse, que vai ser o inicial. Lembrando novamente, vocês precisam colocar um parênteses aqui. Se for número negativo, você coloca também parênteses em todo lugar que for o x aqui, tá? Vamos lá. Vou apagar os x aqui, ó. Aqui é onde que eu vou colocar o x final. Aqui é onde que eu vou colocar o x inicial. O nosso x final é 1. Nosso x inicial é 0. Resolvendo essa parte vai dar 0, porque 0² é 0, então qualquer coisa vezes 0 dá 0. Essa parte aqui vai dar 0 também, porque 0³ é 0, e qualquer coisa vezes 0 é 0. Então essa parte aqui some, né? Lembrando que isso aqui era o teorema fundamental do cálculo. Final menos inicial. Primitiva aplicada no ponto final, primitiva aplicada no ponto inicial. Resultado disso dá 3 vezes 1 sobre 2 menos 3 vezes 1 sobre 2 vezes 3 aqui embaixo. Multiplico em cima, multiplico embaixo. O resultado dessa primeira é 3 sobre 2. Resultado dessa segunda aqui, ó, é 3 sobre 6. Para
No caso, vocês vão ter calculadora durante a prova, né? Mas eu vou fazer o MMC aqui, né? Eu tenho que igualar a parte de baixo. 2 e 6, para eu igualar, basta que eu multiplique por 3. Então eu fico com 9 sobre 6 menos 3 sobre 6. Eu fico com 6 sobre 6, que é 1. O resultado desse volume, dessa integral, é 1zinho. Aleluia! Calculamos o volume desta querida integral. No caso, podem ver aqui no vídeo, ó, o valor dá 1 também. Acho que eu vou fazer uma outra gravaçãozinha para fazer essa outra resolução. Para não ficar muito grande, né? Aí vê o que vocês conseguirem.